Então, o conteúdo de hoje, como eu tinha te falado, vai ser sobre tintas, tá certo? E aí, basicamente, a divisão da aula de hoje ficou dessa maneira, uma introdução geral sobre quais tipos de tintas a gente vai estar trabalhando. Vamos falar um pouco sobre películas de proteção, o que é que significa esse termo técnico, as tintas, né, as principais tintas utilizadas aí na construção civil, quais os seus constituintes, o que é que compõe a tinta que a gente trabalha no nosso dia a dia dentro da construção civil, né? Quais as propriedades dessa tinta, o que é que elas podem fornecer para a gente como melhoria, como acabamento e também como proteção do nosso substrato, e também qual a maneira adequada para armazenar essa tinta, tá certo? Para que ela demore bastante tempo aí, que ainda possa ser utilizada por um longo período, para que ela rapidamente não perca a sua vida útil, tá certo? Então, com relação à introdução, dentro de um sistema de pintura que é adotado dentro da construção civil, que em alguns casos você vai escutar com a nomenclatura de pintura imobiliária, o mais comum aí é a gente observar que essa tinta ela tem que ter um papel aí fundamental, inclusive, que não seja apenas de acabamento, de embelezamento do local que você pintou, seja ele uma porta, uma janela, ou então a fachada de uma casa mesmo, mas principalmente fazer um combate com relação a tudo que possa estar prejudicando a sua construção, tá? A alvenaria ou então as esquadrias, certo? Se você observar, vários itens dentro de uma obra podem ser alvos de pintura, inclusive até o telhado, né? Então, basicamente, toda uma construção que você execute, em algum ponto, vai ter a presença desse sistema de pintura. Então, além desse embelezamento, tem que haver uma proteção desse substrato. O que a gente entende como substrato? Aquele local que você fez a pintura. Se você pinta uma parede recém-rebocada, aquela parede, ela é o substrato. Então, você, além de fazer um melhoramento no acabamento, na parte visual daquela parede, você está protegendo ela, tá certo? Protegendo com relação às intempéries mesmo, né? Quando se trata de uma pintura externa, por exemplo, você protege essa parede contra as intempéries, sol, chuva, dependendo da tinta que você utilizar, logicamente. Tá ok? Com relação a películas de proteção, nós vamos ter, tecnicamente, aí, 4 tipos de película de proteção, tá? Então, até um fato curioso aí, se você observar, quando você vai numa loja de material de construção e você precisa comprar, por exemplo, um verniz, esse verniz, ele de maneira leiga, né, ele é considerado uma tinta, mas na verdade você percebe que ele é um grupo completamente diferente das películas de proteção. Então hoje, registrados pela BNT, registrados em norma, nós temos aí 4 películas de proteção: as tintas, os vernizes, os esmaltes e as lacas. Tá? O mais comum para a gente são as tintas, né? As tintas das mais variadas aí, que a gente utiliza para poder dar aquele acabamento final e também proteger a superfície, como eu havia falado anteriormente. Os vernizes, muito comum para a gente, quando se trata de aplicação principalmente em madeira, né? Forro de madeira, portas, janelas, esquadrias em geral que seja de madeira. Os esmaltes, sempre utilizados aí quando se pretende um acabamento um pouco mais fino, um pouco mais liso, né? Esses esmaltes eles podem ser empregados também em uma superfície metálica ou também de madeira. Tem um processo de execução dessa pintura um pouco mais diferenciado, um pouco mais cuidadoso, inclusive até a mão de obra, de preferência, tem que ser uma mão de obra um pouco mais especializada. E por último, as lacas. As lacas entendam não como uma película de proteção que vai ser utilizada de imediato, mas sim um material que vai servir para produzir uma outra película de proteção. Como nós estamos observando aqui, as lacas elas vão ser um produto que vai ser utilizado para a produção de um verniz, ou seja, dessa outra película aqui exemplificada, tá? Então a gente pode estar afirmando que as lacas ela é
é um material que é um pré-requisito fundamental para produzir esses vernizes, tá ok? E aí, classificando as tintas de maneira geral, você vai observar que todas, independente de qual tipo de tinta você esteja trabalhando, vai ter como característica principal essa questão da liquidez, né? Então você encontra essa tinta em uma loja de material de construção, em um comércio em geral, nesse formato líquido. Logo após a aplicação dele, deve-se esperar um tempo de cura, que a gente vai ver daqui a pouco que cada tipo de tinta tem um determinado tempo de cura, a exemplo do que acontece com argamassa, que nós estudamos algumas aulas atrás. Você tem que respeitar esse tempo de cura para que a tinta ela te dê ela consiga te proporcionar todas as características que ela tem. Então, algumas tintas necessitam de que você faça uma diluição, por exemplo, e dependendo do tipo de tinta, você vai diluir ou com água, se for uma tinta à base d'água, ou então você vai estar diluindo com outros produtos, como por exemplo thinner, aguarrás, quando se trata de uma tinta, por exemplo, esmaltada, uma tinta acrílica, você já faz um outro tipo de diluição. E tem algumas tintas que você não precisa diluir, você já faz a aplicação dela direto, tá? O que é que se espera depois que você faz a aplicação de maneira adequada dessa tinta aí? Que aquela superfície que você aplicou, ela se torne uma película bastante fina, né, como se fosse um filme, o nome técnico que é dado é filme, de maneira sólida, contínua e uniforme, né, sem nenhum tipo de rachadura na pintura, ou então nenhum tipo de problema que prejudique aquele acabamento final da tinta. Um erro muito comum quando se faz a aplicação da tinta não esperar esse tempo de cura, e às vezes aquela pintura que você fez, ela não fica como você estava esperando, principalmente com relação à tonalidade da pintura, né? Você compra uma tinta esperando que depois de aplicada fique com uma determinada tonalidade, e às vezes depois que você termina o serviço, você avaliando apenas visualmente, né, acaba percebendo que aquela parede, por exemplo, que você pintou, ela ficou mais clara do que você imaginava, então ficou mais escura do que você imaginava. Isso daí tem muito a ver com o tempo de cura, o tempo que você esperou secar uma demão para depois passar a segunda demão, e também tem a ver com relação à diluição dessa sua tinta. Será que você diluiu a tinta direito, né? Você conseguiu misturar ela bem direitinho ali para poder ela conseguir aquela coloração que você estava esperando? Então esses pontos você deve observar no momento de fazer a pintura, tá certo? O que é que a tinta vai te proporcionar com relação à função? Qual é a função dela que você não pode abrir mão para que você tenha uma execução de um serviço da maneira adequada? Principalmente esses dois primeiros pontos, ó. Como estou falando desde o início da aula, né, a proteção da base, seja ela qual for, pode ser alvenaria, pode ser madeira, pode ser metal, você tem que conferir uma proteção dela, dessa base, com relação à durabilidade e permeabilidade, tá certo? Então a tinta ela tem que ser capaz de proporcionar para você essas duas propriedades aqui, durabilidade e permeabilidade. Toda vez que você faz uma pintura, você faz esperando que ela dure bastante tempo, né? Então, em média, uma pintura residencial, ela dura ali em torno de 1 ano e meio a 2 anos, caso não tenha nenhum tipo de percalço nesse intervalo aí. Outro ponto que a tinta tem que proporcionar para você é a questão da estética e higiene. Logicamente, toda vez que você pinta uma casa, procura renovar aquela pintura, você procura que a casa fique, né, mais bonita, mais apresentável do que ela estava até aquele momento. Então, a estética é um ponto bastante procurado quando você faz uma pintura de uma casa. E também, essa questão do higiene, é porque toda vez que você pinta uma casa, passa para você aquela sensação de limpeza, né? De o ambiente estar renovado, de o ambiente estar limpo, tá certo? Dependendo do tipo de tinta que você utiliza, você até consegue fazer essa limpeza mesmo, você já deve ter visto, não sei se tem já presenciou ao vivo, mas já deve ter visto algum comercial das empresas que trabalham com tinta, dessas tintas que você consegue fazer a limpeza, a remoção de sujeira, apenas com um pano umedecido, né? Logicamente, não é toda tinta que você consegue fazer isso. As tintas, por exemplo, as tintas
à base d'água, você não consegue fazer isso. Como o próprio nome está dizendo, à base d'água. Então, se você molhar, se você colocar uma quantidade de água, aquela tinta vai sair ali da parede. Então, se você tem uma pintura na sua sala com uma tinta PVA, né, que é a tinta base d'água, e aí você sujou, por algum motivo você sujou a parede. Se você vem com um pano umedecido e passa na parede que foi pintada com tinta base d'água, vai sair a sujeira, mas também vai sair parte daquela sua pintura, tá? Porque ela consegue se dissolver em contato com a água. Diferente de uma tinta acrílica, por exemplo, então de uma tinta esmalte, essa sim você consegue limpar com um pano umedecido que a tinta não vai sair, tá bom? E aí, essas funções especiais aqui, tem que ficar um ponto bem claro aqui para você, ela não é uma função obrigatória de todas as tintas, tá? Como retardador de chama, antibactericida, reflexão de luz. Isso daqui são funções especiais, como o nome está dizendo, onde as empresas que fabricam tinta, elas fazem essas tintas com essas funções especiais e, logicamente, cobram um valor bem mais caro, né? Porque ela está te vendendo um produto diferenciado. Então, quando você vai numa loja de material de construção, às vezes da mesma marca de tinta, você vê a tinta, por exemplo, a tinta acrílica da cor branca. E tem a tinta acrílica da cor branca, que é antibactericida. Aí, quando você compara os preços, logicamente, essa que é antibactericida, por ter esse algo a mais, ela custa um pouco mais caro, tá certo? Os substratos, como eu tinha falado ainda há pouco, né? Aquele local onde você vai estar aplicando a tinta, ele pode ser dividido nesses seguintes grupos aqui. Então, o grupo alvenaria e gesso, basicamente as tintas que são empregadas no grupo da alvenaria podem ser empregadas no grupo do gesso também. Tem o grupo de concreto e argamassa. Em algumas situações, a pintura ela é feita diretamente no concreto. Como exemplo, quando você vê um estacionamento de um prédio. Quando você vai no estacionamento de um prédio, tem algumas marcações, principalmente nos pilares, marcações em preto e amarelo, que é para justamente ser aquela indicação para que no momento da manobra com o veículo, né, você não tenha nenhum tipo de acidente. Então, aquela pintura pintura de amarelo e preto ali nos estacionamentos é como forma de aviso, de alerta, né, que ali tem uma estrutura para você não ter nenhum tipo de acidente. Então, a pintura ela é feita diretamente nessa peça estrutural, né, no caso, um pilar de concreto. Assim como aquelas marcações das vagas de garagem, que é geralmente pintado de amarelo também, aquelas linhas, né, onde determinam ali o local de cada carro, de cada veículo, também é feita diretamente no contrapiso, tá? Então, ficaria nesse grupo aqui. E um outro grupo que trata com as tintas esmalte, né, é o grupo metal e madeira. Então, são tintas que devem ser levadas em consideração a questão da aplicação. A aplicação desse tipo de tinta para metal e madeira, ela requer um conhecimento um pouco mais aprofundado por parte da mão de obra, para que a aplicação ela seja feita de maneira adequada, não fique aquelas rugosidades depois que a tinta seca, né? A tinta para pintura de metal e madeira, ela tende a ser uma tinta um pouco mais densa, um pouco com um peso, entre aspas, maior do que as outras tintas. Então, se você aplica essa tinta em quantidade exagerada, pelo próprio efeito da gravidade, essa tinta tende a descer. E aí, no momento que ela está descendo, ela também está secando. E às vezes ficam aquelas rugosidades na sua pintura. A pintura ela não fica perfeitamente lisa. Não sei se alguém já observou isso daí. Isso daí acontece muito em madeira e também em metal, tá? Pelo fato da tinta ela ter esse diferencial com relação ao seu peso, tá certo? E aí os componentes principais das tintas, seja ela de qual tipo for, são basicamente os mesmos, né? Que seria aqui o veículo, resina, os pigmentos, que vai dar coloração à tinta que você está trabalhando, o solvente e os aditivos, tá bom? Um detalhe, né? O verniz, como está falando aqui na observação, olha, o verniz ele não contém pigmentos, por isso que a coloração dele neutra, né? E aí e também por isso a aplicação dele diretamente na madeira, né? Então não vai influenciar na cor da madeira. A madeira ela vai apenas vai ter uma valorização na sua coloração natural, né? Ela vai ficar um pouco mais escura, mas o verniz ele não tem uma coloração definida, não tem pigmentos. O restante aqui dos componentes, ele possui, tá certo?
O pigmento, que é o que vai dar a coloração, que vai dar o diferencial para cada cor que você está comprando, que você está adquirindo, existe uma variedade, né? Cada vez mais há uma variação de cores aí. Se você entrar num site, por exemplo, de um fabricante de tinta, você vai ver que lá tem disponível o catálogo de tinta. Então você vai ver que às vezes você tem até dificuldade de diferenciar uma cor de outra pela proximidade das duas, né? Então quando você vai lá na paleta de cores lá do amarela, por exemplo, você vai ver uma infinidade de tons de amarelo, de tons de vermelho ali, que às vezes é muito difícil você até diferenciar um do outro, porque a proximidade da tonalidade ela é muito parecida, né? Muito próxima, tá certo? Esse pigmento aqui, quando ele é colocado na mistura da tinta, ele é um material que ele é sólido, tá? São componentes bem pequenos, né? Da ordem aqui de 0,1 micrômetro a 5 micrômetros, então ele chega a ser mais fino que o pó do cimento, para você ter uma ideia aí, é um pó muito fino mesmo, que faz essa diferenciação das cores aí, tá bom? Então a composição da tinta aqui, ó, quando você compra, por exemplo, um galão de tinta, como essa imagem aqui, olha, praticamente mais da metade dessa tinta que você está comprando é água, aditivo e as cargas, né? Essas cargas aqui é todo o material sólido presente na tinta, tá certo? O pigmento ali, que é o que vai dar a cor, é apenas 8% dessa quantidade toda aqui, e 27% é a resina. A resina é o que vai confiar aí na sua mistura, é o que vai dar aquela consistência da tinta, né? Aquela consistência próximo do líquido, mas não um líquido completo, né? Seria um material ali um pouco mais espesso, tá? E ela que vai estar guiando aí essa questão da viscosidade da tinta, tá certo? Então, só para efeito de conhecimento, olha, um galão como esse aqui tem aproximadamente ali 3 litros e 600 ml, né? Então, aproximadamente ali 8% desse volume de 3 litros e 600 é composto do pigmento. É o que vai dar a diferenciação com relação a cores aí, tá? Então, praticamente ali não chega nem a 300 ml é a quantidade de pigmento, tá? Convertido, né? De peso, de grama para volume, tá certo? E aí as tintas mais conhecidas aqui dentro da construção civil, que você vai observar no seu dia a dia aí, são essas tintas, tá? Não está por ordem aqui de custo, não está por ordem aqui de acabamento, está apenas citado aqui os tipos de tinta que você mais utiliza, tipos de tinta e métodos de pintura, tá? Porque, por exemplo, quando nós observamos essa última palavra aqui, caiação, olha, não é necessariamente um tipo de tinta, mas sim um método de pintura, que é onde é utilizado a cal. A cal que nós estudamos lá em aglomerantes, tá? Então aqui tem a tinta PVA, tinta acrílica, esmalte sintético, tinta óleo, o epóxi e a caiação, que é um método, tá? Que você utiliza a cal para fazer algum tipo de pintura que seja que seja uma pintura temporária, tá? Porque a gente já viu lá no estudo de aglomerante que a cal em contato com a água, ela vai estar absorvendo essa água e não vai estar liberando essa água tão facilmente. Então tem uma série de patologias, como nós já vimos aí, que podem ser provocadas por essa união da cal com a água, tá certo? Com relação a custo, só para ficar bem claro, né? Entre todas essas aqui, tirando aqui a questão da pintura com a cal, né? Da PVA até a epóxi, sem dúvida a PVA é a tinta que você consegue comprar com mais barata, né? Com um preço um pouco mais em conta. Geralmente ela é indicada que você aplique essa tinta PVA apenas em ambientes internos, tá? Ambientes internos, sala, quarto, porque essa tinta aqui ela não tem tanta resistência às intempéries, chuva, sol, mesmo que hoje em dia você já encontre no mercado PVA ambiente interno, PVA ambiente externo, né? Então, às vezes o vendedor ele oferece essas duas opções aí. Quando você vai atrás de uma tinta PVA, ele geralmente lhe pergunta qual ambiente você vai estar pintando. Então, quando você informa que vai pintar, por exemplo, a fachada da sua casa, aí ele lhe oferece a tinta PVA que seja para a pintura externa, tá certo? Mas ainda assim, ela é muito frágil com relação à resistência
para essas intempéries do nosso dia a dia, aí, sol, chuva, vento, acaba tendo uma dificuldade muito grande em resistir às intempéries, tá? E aí uma tinta que vai estar com um preço um pouco mais elevado, mas vai te dar um acabamento bastante significativo, é a tinta acrílica, tá? Vai te dar um acabamento mais liso, um acabamento um pouco mais brilhoso, assim como o esmalte sintético também. O esmalte sintético já é superior à tinta acrílica para fazer esse tipo de acabamento. Qual é aí o contra, né? Além do preço um pouco mais elevado, é necessário que a tua parede ela esteja muito bem rebocada, muito bem nivelada. Caso você tenha utilizado massa corrida, você tenha nivelado perfeitamente com a massa corrida, porque essas tintas aqui, acrílica e esmalte, elas, como eu posso te falar, elas acabam te revelando qualquer imperfeição que tu tenha na parede. E se tu tem uma parede que não está perfeitamente nivelada, quando você pinta com essa tinta, fica muito marcado na parede onde está aquele defeito, onde está aquela imperfeição, entendeu? Algo que passa batido quando você pinta com a PVA. A PVA ela não faz essa marcação, tá bom? A tinta óleo já vai servir para você estar fazendo a pintura aí, principalmente em metais e madeira. Então, tem que tomar muito cuidado quando você aplica uma determinada tinta em um substrato que não é o adequado. Por exemplo, se você pintar uma alvenaria, pintar o seu quarto e a parede do seu quarto com uma tinta óleo, não vai dar certo. Com o tempo ela vai sair, vai desplacar tudinho. Começa a despelar tudo, né? Você, às vezes, até com a sua própria mão, você consegue puxar a tinta da parede, fica como se fosse uma película bem fina, então fica fácil de retirar, porque esse tipo de tinta ele não tem uma aderência adequada para o substrato que é um reboco, por exemplo. E só vai ter uma aderência legal quando se trata de metal e madeira como substrato, tá bom? E aqui por último a epóxi, geralmente é aplicada em locais que você necessita de uma impermeabilidade, então geralmente é aplicado em estruturas de concreto, como por exemplo calhas, lajes, sacadas, varandas. É um tipo de tinta que depois de aplicada, ela tende a endurecer e formar uma espécie de borracha. Então fica um tecido borrachoso que impede a passagem de água. Então ele aumenta a estanqueidade do local aí em 100%. E aí não permite que tenha essa passagem de água, tá certo? E aqui tem umas considerações com relação às tintas acrílicas e PVA, porque apesar de terem diferença de acabamento, mas algumas características são muito parecidas. E aí eu queria enfatizar para vocês essa questão bem aqui, ó, que está em verde, né? O intervalo entre as demãos é de 4 horas e a sua vida útil de 5 anos. Então isso daqui o fabricante ele te garante desde que você faça a aplicação da tinta de maneira adequada. E a gente sabe que na maioria das vezes isso não é respeitado, né? Então, às vezes, o que é que acontece? Você vai pintar, por exemplo, o seu quarto aí. Você começou por uma parede, aí você vai girando o quarto todinho pintando, terminou de pintar a última parede, imediatamente você já está pintando novamente aquela primeira parede que você começou o serviço, né? E na maioria das vezes você não esperou essas 4 horas aqui, ó, tá? Que seria o intervalo de uma aplicação de demão para outra. Principalmente quando se trata do ambiente interno, onde às vezes a circulação de vento ela é precária, né? Você não tem uma circulação de vento legal ali, então até isso dificulta a secagem de uma demão para outra. Então pode prestar atenção, geralmente o serviço é feito dessa maneira, você começa numa parede, passa para outra, vai girando o quarto todinho pintando, e aí imediatamente quando você termina a última parede, você já inicia novamente naquela primeira que você começou a pintar, né? O que é que vai te causar de problema você não respeitar esse intervalo entre uma demão e outra? Essa tinta, como você viu no slide anterior, dentro da sua composição existe a água. Qualquer tinta que você trabalhe tem como um dos componentes a água. Toda vez que você aplica a tinta, você já deve ter percebido, para quem já pintou algum ambiente aí na sua casa, então já viu alguém pintar, você já observou que toda vez que a tinta é aplicada, ela está com uma coloração mais escura do que realmente é, né? Depois que ela seca tudinho, ela fica mais clarinha ali a pintura. Então o que é que acontece? Quando você faz a aplicação da primeira demão,
aquela água que está na tinta que foi aplicada na parede, ela tende a ser evaporada, tá? Ela precisa ser evaporada, na verdade. E aí o que é que acontece? Se você vem e aplica logo em seguida uma segunda demão, você está criando um bloqueio, uma espécie de um escudo que vai estar dificultando com que aquela água seja evaporada. E aí a água não consegue evaporar, porque quando ela tenta sair, já tem uma outra camada de pintura atrapalhando ali a sua saída. E aí alguns pontos da tua parede ficam mais escuros, ficam como se tivesse manchado, ou então aquela concentração de água ali, ela demora muito tempo a secar, e às vezes ela provoca manchas na sua pintura, né? Então, esteticamente não fica legal aquela mancha na tua parede. E também, em alguns casos, onde o ambiente que você pintou ele é muito úmido, não tem quase contato com o sol, com o vento, essa própria água da tinta, ela pode causar uma pequena infiltração ali. Então, ela fica ali muito tempo acumulada aquela água, ela não consegue sair, não consegue evaporar e acaba criando uma pequena infiltração que aí danifica a tua pintura todinha, tá bom? E aqui eu coloquei um quadro, ó, tem vários quadros, na verdade, como esse ao longo da apresentação, que eu queria que tu olhasse com mais calma, onde te mostra aqui o tipo de tinta e aqui o local mais indicado para a sua aplicação, tá? Então, por exemplo, tinta esmalte e óleo, vai ser, como eu tinha falado anteriormente, acabamento, tinta que são próprias, né, para o acabamento em madeira, metal, tijolo, quando tu faz algum tipo de obra onde o tijolo fica aparente, né? A gente vê muito isso daí em comércio, né? Às vezes tu vai num restaurante, numa pizzaria, tem ali um balcão, onde aquele balcão ele foi feito com alvenaria, mas aquele tijolo ele não foi rebocado, ele fica ali com aquele aspecto mais rústico, né? Ele fica aparente, e aí geralmente aquele tijolo ele é pintado, para dar um acabamento um pouco melhor. Então, mais indicado para essa situação é tinta esmalte ou tinta óleo, tá certo? E aí as telhas também, cerâmicas não vitrificadas. O que é uma cerâmica não vitrificada? É esse tijolo tradicional que nós conhecemos aí para fazer parede, tá? Fazer alvenaria, fazer todas essas paredes que a gente conhece. E o que seria uma cerâmica vitrificada? Essa cerâmica vitrificada seria, por exemplo, porcelanato, seria também aquele tijolo que é próprio para fazer churrasqueira. Você já deve ter observado aquele tijolo que todo fechado, né, todo maciço ali para fazer churrasqueiras, né? Ele não é um tijolo com furo, como é o tijolo utilizado para alvenaria, né? Então aquele tijolo é um tijolo vitrificado, um tijolo cerâmico vitrificado. Então para esse tipo de tijolo não é adequado você aplicar essa tinta esmalte ou óleo, tá? Não vai ter aderência adequada. Para aquele tipo de situação, às vezes é aplicado o verniz, tá certo? E aí tem a tinta látex ou acrílico, né? São tintas à base d'água, então você dilui ela com água. O próprio fabricante, às vezes as pessoas confundem, né? Comprou um balde de tinta ali, um latão de tinta, e aí vê o pintor colocando água para dissolver, e aí as pessoas, a primeira ideia que a pessoa tem é que o pintor está querendo render aquela tinta, né? Querendo aumentar a quantidade de tinta para pintar mais, né? Mas na verdade o próprio fabricante na embalagem ele diz que você tem que colocar uma certa quantidade de água, tá? Então essa certa quantidade de água ela tem que ser respeitada também. Você não pode colocar de qualquer maneira. O fabricante ele te indica lá quanto de água você tem que colocar para aquela quantidade de tinta que você comprou, tá certo? E a tinta látex PVA também à base d'água, né? São indicadas aqui para paredes externas e externas, internas e externas, né, de alvenaria, tá? Só muito cuidado com a aplicação do PVA em tintas externas, como eu te falei. A vida útil dessa pintura ela é muito curta. Em torno ali de um ano, você já começa a perceber algumas regiões da tua fachada já com a pintura comprometida, com a pintura um pouco mais apagada do que era a cor original que você pintou, tá bom? Bem, um outro componente aí do nosso sistema de pintura, né? A gente falou muito aí dos tipos de tinta, verniz, basicamente a parte final da pintura. Mas um dos componentes daí, dos constituintes de todo o processo de pintura é a massa corrida. Acho que muita gente já deve ter observado aqui a massa corrida, né? É um material completamente pastoso, né? Geralmente da cor branca,
que serve ali para você fazer alguns retoques, alguns acabamentos ali no seu substrato, na sua parede ali onde você vai estar pintando, né? Muita atenção que a massa corrida, ela não faz nenhuma correção estrutural. Então, se você tem um pedaço do seu reboco quebrado, um pedaço do seu reboco trincado, a massa corrida ela não vai resolver. Ela vai esconder aquele defeito por algumas semanas, algum mês, um ou 2 meses no máximo, mas depois aquele problema vai voltar a aparecer porque a massa corrida ela não tem essa resistência, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma parede rachada, você vai renovar aquela pintura e lá onde está rachado você vai colocar a massa corrida para esconder. Num primeiro momento, esconde direitinho, só que depois, como a massa corrida não tem resistência, ela vai começar a abrir de novo e aquela rachadura vai ficar aparente. Então, ali você vai ter que fazer um outro processo que seria com argamassa mesmo, de cimento, tá bom? E aí a massa corrida é como se fosse uma maquiagem ali, né? Você vai estar escondendo algumas imperfeições da sua parede, desde que não seja nada estrutural, e aí depois disso, você vai estar lixando essa parede, né, para tirar todo aquele excesso de massa corrida e depois aplicando a pintura, tá bom? Tinta de acabamento é todas essas tintas que eu citei nos slides anteriores, aí, todos os tipos, né, PVA, acrílica, esmalte, tinta óleo, todos esses tipos de tinta aí são tintas de acabamento, é aquela última pintura que você faz, já esperando que ela seja o seu produto final. É a partir dela que vai estar finalizada a sua pintura e que, de preferência, fique de acordo com o que você esperava que ficasse, né? Tonalidade, acabamento, etc. E aí, pessoal, o que você vai obter depois de uma aplicação adequada da tinta, tá? Preste bem atenção que a aplicação ela deve ser feita da maneira correta para que você exija dessa tinta uma propriedade correta também. Então, todos esses itens aí, olha, estabilidade, cobertura, rendimento, aplicabilidade, tudo isso daí a tinta te garante, desde que você execute da maneira correta. Desse slide aqui, eu vou destacar para ti principalmente o rendimento, tá? Esse terceiro item aqui, olha, rendimento, porque é algo que é muito procurado. Então, provavelmente, quando você for fazer uma pintura, se você for fazer uma pintura própria sua, né, para sua casa, então, mesmo que você vá fazer, por exemplo, a pintura como algum serviço que você vai fazer para algum conhecido, algum parente aí, sempre vai ser aquela pergunta: quantas latas de tinta eu vou precisar para pintar essa minha casa todinha aqui, né? A pergunta é sempre essa. A pessoa quer saber a quantidade de latas de tinta para pintar a casa. Então, olha, aqui na minha fachada eu vou pintar de uma cor, internamente eu vou pintar de outra. Para me pintar essa fachada da minha casa todinha aqui, ó, rodear toda a casa, né? A frente, os fundos e as duas laterais. Quanto de tinta eu vou precisar? Então, o que é que você tem que fazer? Se você observar, o rendimento, ele é expresso, olha, em metros quadrados por litro, tá? Metros quadrados por litro. Preste bem atenção. Metro quadrado aqui faz referência ao quê? A área. Então, se você vai pintar a fachada da sua casa todinha, frente, fundo e as duas laterais, a primeira coisa que você tem que obter é quanto é essa área. Então, você vai medir a sua casa todinha, todo o perímetro da sua casa, vezes o pé direito externo ali, né, por fora da sua casa, até que altura vai a alvenaria da sua casa. Pode ser que sejam alturas diferentes, dependendo de onde você está medindo, né? E aí você calculando essa área, você já sabe ali que você vai pintar, por exemplo, 70 metros quadrados. Beleza, essa é a minha área de pintura. Não esqueça que geralmente você faz primeira e segunda demão, ou seja, se você tem 70 metros quadrados para pintar e você faz duas demãos, então você já sabe ali que você vai ter uma área de pintura de quanto? De 140 metros quadrados, né? O dobro. Então você já sabe que é essa a sua área de pintura, 140 metros quadrados. Beleza. Aí você vai lá na tinta que você escolheu, vai lá na embalagem da tinta que você escolheu, e lá atrás o fabricante está dizendo que um galão daquele ali, um latão daquele, o latão, que é aquele maior, ele tem em média 18 litros, tá? E o galão, aquele menor, tem 3,6 litros. Então lá
naquela embalagem, quando se trata do latão, por exemplo, que é o maior, ele diz lá que um latão daquele faz, por exemplo, 200 metros quadrados. Um exemplo, tá? Se você vai precisar pintar 140 e aquele latão te garante que você faz 200 metros quadrados, então um latão já é o suficiente para você pintar toda a sua fachada, entendeu? Você sempre vai ter que comprar, logicamente, uma quantidade de tinta acima do que você está precisando. Porque o que é que acontece? Às vezes você faz a primeira, faz a segunda demão, mas ainda não fica um acabamento legal, ainda ficam algumas falhas. Então, nesse local onde tem as falhas, você tem que pintar de novo. Principalmente se a sua fachada, o seu local, não vamos nem colocar fachada, vamos colocar de maneira geral aí. Se o substrato que você está pintando é uma cor mais escura e você quer mudar o visual, quer pintar com uma cor mais clara, aí que você vai gastar mais tinta ainda, tá? Então, se a fachada da sua casa aí, ela tem um tom, por exemplo, um verde, e aí você quer pintar com um tom mais claro, você vai ter que utilizar mais tinta ainda, porque você vai estar colocando uma cor clara acima de uma cor escura, tá bom? Então, nesses casos, você tem um gasto um pouco maior. E quando você tem o contrário, você tem uma coloração mais clara e quer aplicar uma tinta mais escura, aí você pode seguir esse passo a passo dessa conta que eu fiz anteriormente, tá bom? E aí quando você compra essa embalagem da tinta, né, você comprou a tinta lá na loja, levou para casa, aí quando você abre a tinta, o primeiro impacto que você vai ter, que você vai até ficar confuso, assim, pô, será que o entregador não se confundiu? É que aquela cor que você comprou, quando você abre a tinta, geralmente não é a cor que você comprou, né? Você olha assim, pô, não tem nada a ver com a cor que eu comprei. O que é que acontece? Aquela tinta, ela está, às vezes, armazenada lá na loja de material de construção por bastante tempo, meses. E aí você viu que a tinta, ela tem componentes nela que são sólidos. Então, o que é que acontece? Esses componentes sólidos, eles tendem por gravidade descer. Então, ele vai lá para a parte de baixo da lata ali. E aí aquela parte que ficou mais acima, ela muda a coloração dela, tá? Então o que é que você tem que fazer nesses casos aí? Apenas misturar a tua tinta de novo, pegar algum pedaço de madeira, alguma coisa ali, algum bastão, e misturar aquela sua tinta bastante mesmo, vários minutos misturando ali, até que você perceba que voltou para aquela coloração que você comprou, aquela coloração que você esperava que fosse, né? Então, esse procedimento é muito comum. Você abrir a lata de tinta e perceber que a tinta está diferente, uma coloração diferente, mas aí rapidamente você consegue recuperar aquela cor que você estava esperando. Agora, claro, você tem que atentar para esse primeiro item aqui, olha. Não apresentar excesso de sedimentação. O que é esse excesso de sedimentação? Você começa a misturar a tinta e você percebe aí na ponta do pedaço de madeira que você está utilizando, ou então de um pedaço de metal que você está utilizando para misturar a tinta, você percebe que na ponta desse pedaço de madeira aí, está ficando alguns pedaços de tinta grudado nele, muito sedimentado, muito colado, entendeu? Então essa tinta aí já apresenta algum problema, porque você está tendo dificuldade em misturá-la, tá certo? E aí, outra coisa que você tem que observar é essa questão de tornar a tinta homogênea, como eu falei, ó, mediante a agitação manual. Essa agitação manual é você misturar a tinta ali, não diretamente com as mãos, né, mas com algum material ali que você consiga misturar, tá? Então ela tem que ser uma tinta homogênea aqui, ó. Você não pode ter duas cores na mesma tinta, não pode ter aqueles raios dentro da sua tinta com uma tonalidade um pouco mais escura, tá bom? Não apresentar esse odor forte, né, esse odor pútrido aí, que seria aquele odor com aquela característica de podre, né? E também você tem que perceber que no momento que você abrir a tampa, você tem que observar se não sai nenhum tipo de gás, né, dessa embalagem, que pode ser algo muito prejudicial à saúde, tá ok? E na superfície interna da embalagem não tem que haver sinais de corrosão. Isso aqui é quase impossível de acontecer, a não ser que a tinta ela tivesse muito mal armazenada, tá? Porque o que é que acontece? A tinta, ela vai estar sendo armazenada em uma embalagem que ela tem como característica ali
na produção dessa lata onde a tinta vai estar colocada. É uma lata que ela possui estânio como componente, né? Que eu até falei semana passada aí. É um componente, o estânio, que ele vai ser aquele mesmo componente que você encontra naquelas embalagens alimentícias ali de produtos alimentícios que estão em conserva, né? Tipo aquela ervilha, azeitona, aquelas coisas que a gente compra aí para casa que vem naquelas latas, né? Então, se tu for observar aquela lata, ela é uma lata um pouco mais escura, tem uma coloração ali como se fosse um verde, um pouco mais escuro ali. Essa coloração é por causa desse componente, o estânio. E esse componente ele é colocado na fabricação dessa lata justamente para evitar isso daqui, ó, corrosão, tá? Se fosse uma lata sem esse material, possivelmente ela ia corroer. Não esqueça, volto a lembrar mais uma vez, um dos componentes principais da tua tinta é a água. Então a água em contato direto ali, meses, anos, em contato direto com uma embalagem metálica, ela tende a formar corrosão, tá? Quem combate isso é o estânio. E também de que maneira você vai estar armazenando essa sua tinta, guardando ela direitinho num depósito aí, tá bom? E aí, quase finalizando, olha, toda vez que você vai pintar um ambiente, você tem que seguir ali um roteiro, né? Uma certa ordem para pintar o seu ambiente. Então, você vai pintar, por exemplo, o seu quarto. Considerando que o teto da sua casa ele não seja de forro, né? Ele seja, por exemplo, uma laje. A exemplo do que são as salas lá no IFPA. Então, se o seu teto for dessa maneira, você tem que começar lá pelo teto, porque se caso espirre algum tipo de tinta, algum tipo de gota da tinta que você está pintando no teto, na parede, ainda tem como você consertar, ó, porque você vai pintar a parede ainda. E aí depois você pinta as portas, janelas, e finalmente vai para a parte do rodapé, tá? Então percebe que essa sequência ela começa de cima para baixo, tá? E nunca ao contrário. A mesma coisa quando você vai pintar as paredes, você tem sempre que começar pela parte superior, sempre pelo alto das paredes ali, pela parte mais alta da parede, aquela parte que está quase no forro. Depois você vem pintando para baixo. Por quê? Porque eu posso começar a minha pintura por baixo e quando for pintar lá em cima, pode escorrer um pouco de tinta, pode respingar um pouco de tinta naquela parte inferior que eu já pintei. Aí eu vou ter que refazer a pintura de novo, tá bom? O adequado também é que você isole alguns cantos de parede, principalmente quando você pinta duas paredes de cores diferentes, né? No mesmo quarto, às vezes você dá um destaque em uma parede para pintar com uma cor diferente. Utilize aquela fita crepe para estar isolando a parede para que não tenha uma mancha na parede que você não queria colocar aquela determinada cor, tá certo? Aqui nós temos as ferramentas de pintura. Cada tipo de tinta exige que você tenha uma ferramenta adequada. Então, olha só aqui, quando você trabalha com tinta PVA, tinta acrílica, você utiliza aquele rolo de lã, que é um rolo mais macio, né? Que é um material ali um pouco mais macio, porque faz a aplicação da tinta de melhor maneira. Mas quando você vai estar trabalhando com tinta esmalte, tinta óleo, verniz, aí já é aquele rolo de espuma, né? Uma espuma amarela, tá? Então você tem que observar muito bem essa ferramenta adequada aí. Quando você pinta, por exemplo, se você for utilizar um rolo, um rolo aqui de lã para pintar uma tinta esmaltada, vai ficar uma série de falhas na sua pintura e também rapidamente esse rolo de lã vai ficar impraticável. Você não vai mais conseguir reutilizá-lo porque a tinta ela vai acabar grudando esses pelos, né, do rolo de lã. E aí vai ficar muito difícil de você conseguir manusear. Então, cada ferramenta, cada tipo de pintura exige uma ferramenta adequada. Tá? Se você tiver com dúvida, basta você fazer uma consulta com o próprio fabricante da tinta, geralmente na parte de trás da embalagem, ele informa qual a ferramenta adequada, tá certo? E com relação à utilização de pincel, né, os pincéis geralmente eles são utilizados para dar acabamento, para fazer aquele retoque final num cantinho de uma parede, próximo do forro, próximo de uma porta, próximo de uma janela. Então você às vezes tem que usar os pincéis. Os pincéis eles são vendidos em tamanhos e esses tamanhos são classificados por números, tá? Então tem o número 6, número 8, número 12. Quanto maior o número, maior a cerda do pincel. E essas cerdas elas são divididas em cerdas escuras e cerdas grisalhas.
é tipo um cinza um pouco mais escuro, né? Então, uma cerda dessa, além da cor diferente, ela também possui propriedades diferentes. Então, quando você opta por fazer algum tipo de pintura com esmalte, tinta óleo ou verniz, você vai utilizar a cerda escura. E quando você faz uma pintura com tintas à base d'água, como a PVA e a acrílica, você utiliza a cerda grisalha. Essa cerda grisalha, ela tem aqueles pelos do pincel um pouco mais finos, tá? São mais finos e são mais próximos um dos outros. As escuras, elas são um pouco mais grossas e um pouco mais distantes um dos outros, tá bom? E aí, para finalizar, com relação ao armazenamento da tinta, toda vez que você faz uma pintura e sobra tinta, a primeira coisa que você tem que fazer é fechar muito bem aquela lata, aquele recipiente da tinta, tá? Guardar num local coberto, de preferência, que não fique exposto ali a sol, a chuva, a vento, né? Evitar ficar movimentando essa lata de tinta para um lado e para o outro, deixar ela paradinha num local lá, na posição vertical, tá? Evitar deixar a lata de tinta deitada, por exemplo. Essas tintas aí que ficam muito tempo guardadas, né? Tende a acontecer aquilo que eu falei, a parte sólida da tinta, ela tende a descer, e aí quando você for reutilizar, não esqueça de misturar perfeitamente essa tinta, tá bom? O local ele não tem que ter umidade ou calor excessivo, tá? Então não pode ser um ambiente muito quente, mesmo que seja fechadinho, coberto, tem que ter uma certa ventilação, tá bom? No caso da tinta esmalte, ou tinta óleo ou verniz, você tem que colocar sobre a superfície, né, um pouco de água rasa, tá? Para que não tenha contato direto do ar com a embalagem, porque aí quem vai estar corroendo quem pode, na verdade, corroer a embalagem não é nem a água, e sim o ar. Principalmente na região norte, principalmente no nosso estado do Pará, onde tem a umidade relativa do ar muito alta, né? Então, o próprio ar ele pode estar enferrujando essas embalagens, danificando a sua tinta, tá bom? E aqui, pessoal, a idade base, olha, quanto que você tem que deixar, isso daqui, pessoal, é normatizado, tá? Todas essas indicações aqui, olha, lembrem sempre, né? Toda vez que você pega uma norma e observa o que é que a norma está te indicando, a norma está te garantindo o seguinte: se você fizer de acordo com o que eu estou falando aqui, não vai ter nenhum problema, tá? Mas em nenhum momento a norma te obriga a fazer daquela maneira, ela te sugere. É tipo um conselho, né? Você segue se você quiser. Então as tintas aqui, elas têm aqui um intervalo mínimo entre demão, ó, aliás, perdão, em processo de cura. Então, depois que você faz uma pintura aqui, olha, numa alvenaria, numa parede, com uma tinta PVA ou acrílica, ela só vai estar completamente seca depois de 30 dias, tá? Se uma pintura que é feita com cimento ou cal, essa pintura com cimento é mais para fazer aquele acabamento de estrutura aparente, né? Como elas conseguem evaporar a água delas mais rápido, então em uma semana já está ok, tá? As tintas que você tem mais dificuldade para estimar uma cura é a tinta epóxi ou aquela borracha, né? Aquela tinta borracha clorada, porque é muito difícil você ter certeza que ela está completamente seca. E também os esmaltes e vernizes, tá? Aí o que, que vai variar? Se você faz uma pintura com verniz, ou então com esmalte, em uma porta de madeira e deixa essa porta exposta ao vento, ao sol, aí ela vai secar mais rápido. O problema de você deixar ela muito exposta ao meio ambiente, é que às vezes pode ter um vento muito forte e acabar jogando poeira, areia nessa porta de madeira, nessa janela de madeira. Como ela está pintada com esmalte, não tem para onde correr. Essa areia, essa poeira, ela vai grudar mesmo no teu esmalte e vai prejudicar completamente a tua pintura. Então tem que ter muito cuidado, tá certo? Então é isso, aqui tá as nossas referências, né? Qualquer dúvida você sabe como entrar em contato aí para que consiga tirar com relação a esse assunto aí de tintas, tá certo? O material que eu coloquei lá no Classroom está um pouco mais completo, tem mais coisas lá para vocês observarem, e aí eu fico no aguardo de vocês caso tenha alguma dificuldade, tá bom?